Boa tarde, pessoal. Nós estamos gravando aqui um vídeo aula, né? O que seria um seminário virtual ao vivo, né? Pelo YouTube. Nós tivemos uma série de dificuldades técnicas e está se transformando então nessa pequena videoaula, né? Provocá-los a pensar o tema, né, do seminário virtual, que é Vigilância em Saúde, Covid-19 e Raciocínio Geográfico. Então eu vou levantar algumas questões que nós queremos debater a partir desse tema, né? E nos comprometemos a reagendar o nosso seminário virtual, né, através de um webinário que o programa de pós-graduação em Geografia aqui da Unesp de Presidente Prudente está se esforçando, né, de colocar no ar, até para que a gente possa ter um canal mais direto, né, com a sociedade, com a população em geral. Enfim, os conhecimentos aqui gerados, né, na academia possam ser traduzidos de uma forma que propicie a disseminação do conhecimento, o debate público, né, e para que todos possam usufruir daquilo que a pesquisa, né, científica proporciona, de compreensão, né, do mundo que a gente vive. Bom, e o que a gente observou quando a gente chamou o seminário, né, sobre o Covid-19, para alguns é o coronavírus, um interesse muito grande, né, pelo seminário. Nós ficamos até um pouco frustrados, né, porque por problemas técnicos o YouTube não entrou no ar, né, mas a gente se compromete então a reagendar esse seminário, né. E agora, nesse tempo aqui dessa videoaula, eu vou levantar algumas questões para que vocês possam ir pensando, debatendo com os colegas e assistir o nosso seminário na semana que vem, né, onde teremos a oportunidade de aprofundar melhor as questões, né. Então, nós estamos tratando, né, do Covid-19 e a difusão, né, desse novo vírus pelo mundo, agora aqui chegando no Brasil, né, a partir dessa relação entre o conhecimento geográfico e os serviços de saúde, em especial um serviço muito importante, né, que muitas vezes não tem a visibilidade, como o atendimento hospitalar, né, o trabalho do médico, que é o serviço de vigilância em saúde, né, um trabalho silencioso, mas que você tem técnicos, dentre eles muitos geógrafos, né, que fazem esse trabalho de acompanhamento de dados, né, de informações que sejam relevantes para a saúde pública, né. Bom, então, tendo em mente, né, esse problema da disseminação do Covid-19, nós vamos estar fazendo essa relação que é entre a vigilância em saúde e o conhecimento geográfico. Através do quê? O conhecimento geográfico através do que nós estamos chamando do raciocínio, né, de um raciocínio geográfico para entender esse fenômeno que é a disseminação de uma doença, no caso aí o Covid-19, né, quer dizer, uma doença provocada por esse vírus, desse novo vírus, que tudo indica, né, ele se originou no centro da China, né, na província de Wuhan, no ano passado, e de lá se disseminou para todo o mundo, né? Nesses 3, 4 meses, né, da disseminação da doença, já saíram muitos artigos, né? Você tem uma velocidade muito grande da produção científica e já começam a sair os artigos, né, científicos sobre esse problema. E um dos artigos que saiu recentemente essa semana, na Nature, né, é um artigo que uma equipe faz um mapeamento genético, né, desse vírus, eliminando quase que por completo, né, essas suspeitas, né, de que estaríamos falando de uma guerra microbiológica, que teria por detrás aí interesses imperialistas, sejam da China, seja dos Estados Unidos. Pelo mapeamento genético, tudo indica que estamos, mais uma vez, diante de um processo que ocorre há milhares de anos, né? Isso é muito antigo,
que é o processo de mutação, né, de genética de vírus e a transformação de um circuito que seria no ciclo da natureza, né, que seria silvestre, um circuito silvestre, para um circuito social, né? Então, esse processo de humanização, esse processo de relação sociedade e natureza, né, que é milenar, quer dizer, à medida que os seres humanos foram se transformando em seres humanos, né, ao seu redor foram também produzindo seria o que esse ambiente antrópico, né? Ou o que o professor Milton Santos chama, você tem outros seres vivos, né? Aí nós estamos falando tanto de aves, insetos, mas também os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, né? que sobrevivem, se adaptaram, né? E se reproduzem no meio técnico, no meio social que foi produzido pelo homem, nessa relação sociedade e natureza. Bom, então, isso que ocorreu na China não é nenhuma novidade, isso faz parte da própria história da humanidade e você tem registros disso desde a antiguidade, né? Existem estudos arqueológicos, por exemplo, mostrando nos sarcófagos dos faraós, por exemplo, indícios de que esses seres humanos do mundo antigo, né, conviviam já com a tuberculose, conviviam, né, com a lepra, que seria, né, e muitas outras doenças que foram produzidas através dessa relação sociedade e natureza. Agora, já há algum tempo vem se esperando, né, no mundo da globalização, a disseminação de uma pandemia, ou seja, de que maneira que esse processo, que é muito antigo, já no mundo, né, do meio técnico, científico e informacional, no mundo conectado, né, globalmente, de que modo que se comportaria essas transformações que sempre ocorreram, né? Então, não sei se vocês se lembram, a gripe aviária, o SARS, mesmo H1N1, outras doenças mais recentes, havia uma preocupação muito grande de que elas se transformassem numa pandemia. Então, já se espera há algum tempo que a gente iria viver num mundo globalizado problemas como esse que estão ocorrendo agora. Bom, então, o que eu disse, que a pandemia, né, essa pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, né, não é a primeira e nem será a última. Mas, com certeza, nós estamos falando da primeira pandemia num mundo globalizado e, portanto, vocês viram, podemos acompanhar a velocidade, né, em que essa transmissão foi ocorrendo, né? Hoje nós temos aí mais de 150 países, né, já afetados pelo vírus e, portanto, vivemos uma pandemia porque trata-se de um surto sem controle e que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Bom, então nós trataremos no seminário a ser marcado para a semana que vem, com maiores detalhes, as características dessa disseminação, né, desse vírus, porque nós estamos falando de um vírus que gera uma síndrome gripal, quer dizer, ele não é uma gripe, os especialistas têm chamado, né, como um vírus que causa uma doença que poderia ser caracterizado o quê? Como uma síndrome gripal, na medida que ele gera coriza, febre, dores no corpo, né, uma série de sintomas parecidos com uma gripe, né, mas é um vírus bastante agressivo nas vias respiratórias, né, e que você tem, portanto, nos casos mais graves, né, consequências aí, dificuldades respiratórias, o que pode, né, impactar a necessidade de serviços mais complexos, a internação, preciso aparelhos que vão auxiliar a respiração, né, nos casos que se complicam, né? Então, nós estamos falando de
uma doença que tem uma série de características específicas e que tem uma forma específica também de se disseminar pelo espaço, né? Trata-se de uma disseminação muito rápida, né? Porque o vírus ele circula pelo ar, pelas vias aéreas, né? E pelas gotículas da saliva, né? Então, é uma transmissão oral e que ocorre onde tem grandes aglomerações humanas, né? Então, dadas essas características, né, nós estamos falando de um mundo de grande circulação, né, mundial, de uma mobilidade populacional, nos grandes aglomerados, quer dizer, de um mundo cada vez mais urbanizado, né? E que, portanto, é preciso compreender como se dá essa disseminação, como se dá essa difusão espacial. Bom, então, é por isso que a gente chamou no seminário tanto essas características dessa doença, que é o Covid-19, mas como podemos compreendê-lo raciocinando geograficamente. A gente entende que a geografia acumulou, né, 100 anos de história do pensamento, né, um conjunto de ferramentas analíticas que nos ajuda a compreender vários aspectos desse problema que estamos vivendo, né? E é isso que eu chamo do raciocínio geográfico. Você não vai encontrar assim, em nenhum livro específico, né, que trata do raciocínio geográfico, mas, como eu disse, é um conjunto, o que a gente pode chamar de um estatuto epistemológico da ciência, ou seja, um conjunto de conceitos, né, de teorias, procedimentos metodológicos que foram sendo desenvolvidos ao longo da história dessa ciência, não é? E que nos exige, portanto, debruçar primeiro sobre obras clássicas, né? Eu trouxe aqui, né, exemplos, né? Você tem aqui vê se dá para ver, Felipe, o que eu estou pondo, né? Nós temos aqui o Max Sorre, que é o homem, né, na Terra, uma das obras do Max Sorre, uma obra clássica, né, onde ele vai discutir um princípio importante desse raciocínio, que é o da conexão, né? Nenhuma parte do planeta pode ser compreendido sem a sua articulação com os outros lugares, né? E ali o Max Sorre desenvolve esse princípio, né? Outro autor importante, né, que é o Jean Bruns, então esse livro aqui, que é a Geografia Humana, né, do Jean Bruns, né? Outro autor muito importante para a discussão, por exemplo, da distribuição, o princípio da distribuição espacial dos fenômenos, né? E assim a gente poderia nos recorrer a um conjunto de autores importantes, desde Vidal de la Blache, o pai da geografia humana, né, que vai tratar, por exemplo, do princípio da localização geográfica, né, e o da extensão do fenômeno, né? Então, como que a gente, reunindo todos esses conhecimentos, né, a gente vai desenvolvendo uma forma de pensar esse fenômeno, que podemos dizer, isso é uma forma de pensar da geografia, uma forma de pensar geográfico, né? Então, isso é o que a gente pretende debater, né, no seminário. Aqui eu destaco alguns desses princípios do raciocínio. O primeiro deles eu já falei, que é o princípio da localização, né? Não dá para a gente começar a pensar esse fenômeno sem antes considerar onde as coisas acontecem, né? O que nem sempre é uma tarefa simples, a localização do fenômeno, né? Vocês devem estar acompanhando toda essa questão dos casos suspeitos, né, do Covid-19 e dos casos confirmados. Então, na medida em que o sistema de vigilância em saúde identifica um caso, faz o diagnóstico, né, e estabelece que se trata, né, de uma infecção por esse vírus, você tem um caso confirmado. Bom, esse caso confirmado tem um endereço, ele está
numa cidade, num município, em algum lugar, né, do mundo. E esse ponto no espaço, né, é o ponto de partida para esse raciocínio que nós estamos falando. Então, onde as coisas acontecem? O que ocorre é que, muitas vezes, o dado oficial, o dado confirmado, né, esse processo ele é mais lento do que o que acontece no mundo real, né? Então, nós estamos falando de uma infecção muito rápida, né? E que as coisas vão acontecer num ritmo muito mais veloz do que a capacidade do próprio serviço registrar o dado, reconhecer que está confirmado e pensar sobre esse dado. Então, esse componente da localização, ele não é, portanto, tão simples assim. Eu tenho que, ao mesmo tempo, trabalhar com o que está registrado, mas também com o mundo real, né? E os dados que estão acontecendo lá na rua, lá fora, ainda que o serviço não tenha registrado o dado. Percebe? Então, esse é um dos elementos do raciocínio. Onde está ocorrendo, nesse momento, né, um caso confirmado de, né, infectado desse vírus, certo? Bom, o outro princípio que a gente falou que é o da distribuição. Na medida que eu tenho a localização dos casos, eu começo a enxergar como que cada localização, né, se distribui pelo espaço. Então, a distribuição, né, ela é resultado desse conhecimento que eu tenho da localização, né? Então, veja, conhecer onde está, conhecer a localização, nos leva a um segundo passo do princípio, do raciocínio, que nos leva à distribuição, né? Então, o Jean Bruns vai dizer, no Geografia Humana, que a distribuição é o sistema de pontos de localização. Então, né, o compreender essa distribuição já é um passo seguinte. Bom, na medida que eu reconheço essa distribuição, né, ela já vai me levar a procurar compreender as conectividades, de maneira que esses pontos, né, distribuídos no espaço podem se explicar por conexões desse evento com outros acontecimentos que estão ocorrendo ao mesmo tempo no espaço. É isso que a gente pode chamar de... você tem uma distribuição de primeira ordem e uma distribuição de segunda ordem, né? Quem avançou nessa análise, né, diga-se de passagem, aí você vai para a geografia quantitativa, a geografia que vai avançar na leitura do espaço, mas enquanto um espaço geométrico. É um espaço, né, que eu desenho no papel e que, portanto, eu tenho uma latitude, uma longitude, eu tenho dados distribuídos numa matriz e esse espaço, assim representado, pode ser compreendido como uma superfície geométrica. Ao fazer isso, se estabelece uma intensa relação, uma interface da geografia com a matemática, né? Aí eu trouxe aqui, por exemplo, trabalhos, né, importantes sobre esse tema, feito pelo Cliff e o Haggett, por exemplo, tá vendo? Aí são a geografia britânica, a geografia americana, né, que vão desenvolver essas diferentes dimensões. Como é que eu interpreto a distribuição do fenômeno no espaço, né? Então, aqui o Cliff, o Haggett, ele tem esse livro, ó, que é Emergência e Reemergência de Doenças Infecciosas, uma análise geográfica. Tá vendo? Então, olha o tamanho desse livro, a quantidade de análises, né? Você tem um outro, feito aqui em Cambridge, ó, de novo, Andrew Cliff, Peter Haggett, decifrando epidemias globais, né? Então, vocês vejam, pessoal, que são inúmeros artigos, livros já publicados, né? Esse tipo de problema que nós estamos enfrentando, do ponto de vista da difusão
espacial não é novidade nenhuma. Isso vem sendo estudado há 40, 50 anos, né? E esse grupo, esse pessoal da análise da difusão espacial, né, como Haggard, o Cliff, ele vai dizer então que a distribuição, né, ela é de duas ordens. Você tem uma distribuição em primeira ordem, né, que ocorre quando o fenômeno, né, então nós estamos falando o quê? Que é a doença provocada pelo Covid-19. Esse é o evento que nós estamos falando. Ele está intrinsecamente relacionado com a estrutura do espaço. Isso é uma distribuição em primeira ordem. Ou seja, a distribuição se explica porque essa doença está intimamente relacionada com o modo como foi estruturado o espaço. Tá? E no caso do Covid-19, vamos chamar a atenção para dois aspectos estruturais, né? Portanto, a gente tem uma distribuição de primeira ordem, né, do Covid, que é duas variáveis importantes. A aglomeração de pessoas num dado lugar. Então, onde tem mais gente, e aí, obviamente, nós chegamos nas maiores cidades, nas metrópoles, né? Você veja, onde nós temos os primeiros casos confirmados no Brasil, quer dizer, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso já era esperado, né? Porque eu ter o caso confirmado da doença implica de eu ter um lugar com muita gente concentrada. Então, esse é um aspecto. O segundo que eu quero chamar a atenção, que é o da circulação de pessoas. Então, como nós estamos num mundo globalizado, com essas características de intensa mobilidade, né? Então, essa característica estrutural do espaço, né, ajuda a explicar a intensa disseminação e a distribuição da doença pelos diferentes países, certo? Então, isso que é o que a gente está chamando de uma distribuição de primeira ordem. Mas essa doença também pode estar relacionada a um processo de segunda ordem. Quer dizer, uma distribuição de segunda ordem implicaria o seguinte: o fator principal do fenômeno, então, assim, as pessoas adoecidas, não está diretamente ligado à estrutura do espaço, né? Mas há uma variável associada a essa doença. E aí eu chamo a atenção a questão demográfica, né? Então, a questão das faixas etárias, né? Como se desenvolveu, né, a difusão do Covid na China e depois agora em outros países, e o que está ocorrendo na Itália nesse momento, mostra que existem populações mais vulneráveis do que outras, né? E com certeza, quer dizer, as pessoas mais idosas, né, são mais suscetíveis de terem casos mais graves, que exigem um cuidado médico, um cuidado hospitalar. Portanto, nós estamos falando de aí já é um comportamento da doença, né, na própria estrutura populacional, né, não é na estrutura espacial, né? Então, você tem uma primeira característica, que é a faixa etária. Segunda característica das populações, das pessoas que têm os casos mais graves e que podem chegar, inclusive, a óbito, são as pessoas que têm comorbidades. Então, o que é a comorbidade? A pessoa acaba indo a óbito por outras complicações de outras doenças crônicas, outras doenças que elas possuem. Então, aqui a gente chama atenção. Você tem pessoas com tuberculose, pessoas com sífilis, com HIV positivo, pessoas em tratamento de câncer, com pneumonia, enfim, é um conjunto de morbidades que, associadas ao Covid-19, né, na medida que esse vírus infecta essa pessoa, então nós estamos diante de um caso de muito risco que pode se agravar e levar ao óbito, né?
Portanto, isso é vamos dizer, essa dimensão da distribuição em segunda ordem, né? Bom, enfim, nós vamos então retomar essa discussão, né, dos princípios lógicos do raciocínio geográfico, porque aqui a gente falou da localização, da distribuição, mas você tem o da conectividade, o princípio da ordem espacial, né, que é um princípio que foi discutido pelo Pierre Georges, né, e como que todos esses princípios, né, que tem uma matriz francesa principalmente, foram reelaborados, aprofundados, né, integrados no pensamento do Milton Santos, que vai desenvolver uma teoria da produção social do espaço, né, e portanto, a importância do pensamento do Milton Santos, das categorias analíticas que ele desenvolve, para a gente interpretar, né, todos esses problemas. Então, esse é um tema que a gente pretende retomar. Daí eu vou chamar, né, a colaboração do Rafael Catão, lá da Federal do Espírito Santo, que ele vem trabalhando com a difusão espacial, com modelos, né, de difusão espacial, e a Marina, lá de Brasília, com todo o trabalho que ela tem com as bases de dados, né? Então, o que nos interessa aqui é a gente destacar quais são as perguntas espaciais, né, que esse fenômeno nos provoca a pensar, né? Quer dizer, existem algumas perguntas espaciais que a geografia tem condição de resolver, enfrentar e, portanto, ajudar a compreender o problema. A gente falou do onde ocorre o evento, que é a questão da localização. A gente tocou um pouco nessa questão dos quais são os limites espaciais do evento. Portanto, quando eu trabalho até onde se estende esse fenômeno, estou trabalhando com o princípio da extensão do Vidal de Lablache, nos permite refletir a respeito de algumas barreiras geográficas que existem, e uma delas, né, estudos feitos na China apontam que há alguma limitação ambiental também, né, da difusão desse vírus. Parece que temperaturas elevadas e regiões mais úmidas, né, o vírus tem dificuldade de se propagar, né? Em lugares com temperaturas mais amenas, e bastante seco, né, você tem condição mais favorável da disseminação. Portanto, isso me permite uma discussão, né, dos limites espaciais desse evento. A discussão da distribuição nos leva a perguntar se existe uma regularidade na distribuição espacial do evento. Quer dizer, o evento ocorre sempre no mesmo lugar? Há um padrão de distribuição regular, né, do Covid? Então, algumas análises preliminares que nós estamos fazendo, a gente entende que sim, né? Parece que a gente começou a processar os dados preliminarmente, e a nossa hipótese é que a difusão, né, espacial do coronavírus é uma difusão hierárquica, né? Uma coisa é o que está ocorrendo nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e outras metrópoles, que em breve, né, receberemos notícia de casos confirmados. Acontece que o Brasil, para além das metrópoles, né, é um país com muitas disparidades regionais, com muitas diversidades de situações e diferentes tipos de meios urbanos, né? Pelas análises que fizemos, quando a gente fala que a difusão é hierárquica, significa que o tempo, né, que o vírus, a disseminação do vírus leva para chegar em cada cidade brasileira é um tempo diferenciado, né? A tendência é que ele chegue mais rapidamente quanto maior for a cidade. À medida que a cidade tem menos habitantes, né, essa difusão ela é mais lenta, né? Então, esse é um tema importante, né, que a gente pretende debater, né, com vocês, e trazendo
né, jovens pesquisadores, doutores, né, que o Brasil formou, investindo na universidade pública, investindo na pós-graduação, e que hoje estão ocupando postos importantes em diferentes universidades e órgãos de pesquisa, né? Nós queremos discutir também uma série de tarefas práticas. Há uma série de tarefas práticas que a gente tem a resolver. Desde assim, a padronização das informações dispostas, sejam em bancos de dados não georreferenciados, às vezes até dados que ainda estão em fichas no papel, né? A complementação de dados no campo, né? Aí de casos subnotificados, nós estamos falando de... Às vezes eu tenho o dado oficial, o dado que está registrado, mas o geógrafo tem condição de ir a campo e complementar essas informações com outro tipo de registro que a gente tem experiência no trabalho de campo, né? E a editoração do dado em sua dimensão geométrica. Então você tem limites, vizinhança, enfim, então há uma série de trabalhos, né, de ordem técnica e que o geógrafo pode contribuir. Mas eu termino aqui dizendo que esse debate não para apenas nesse raciocínio geográfico, né, que a gente está falando. Por isso que a gente pôs outro termo importante no tema, que é vigilância em saúde, né? Então você tem a vigilância, o vírus e o raciocínio geográfico, né? Eu diria que todo esse problema que está ocorrendo, né, demonstra que a saúde tem uma dupla determinação geográfica. A primeira determinação é essa que a gente tratou até agora, que é uma determinação epistemológica, ou seja, esse fenômeno que está ocorrendo ao nosso redor nos impõe pensar de uma certa maneira. A forma como a geografia pensa, né, usando desses princípios, com esse acúmulo desse conhecimento, né, desse estatuto epistemológico da ciência, nos ajuda a compreender o mundo real, né, do ponto de vista assim, racionalmente. Quer dizer, a geografia tem ferramentas analíticas, né, tem metodologias que nos ajudam a compreender esse fenômeno. Isso é o que eu chamo de uma determinação epistemológica, tá claro? O fenômeno da saúde nos impõe uma maneira de pensar, e essa maneira de pensar é geográfica. Agora, há uma outra determinação que eu chamo de uma determinação ontológica, porque nós vamos ter que tratar aqui dessa dimensão existencial, da dimensão do ser social. Ou seja, independente de estarmos aqui fazendo uma discussão acadêmica, né, desse raciocínio geográfico, muitas coisas estão ocorrendo e vão ocorrer nesse processo de fusão, né, do coronavírus, que nos remete a uma discussão política, uma discussão cultural, uma discussão social, né? Quer dizer, é preciso, sim, ver com muita preocupação o que vai ocorrer no Brasil, um país tão desigual, né, e que você tem uma parcela da população com vulnerabilidades, né, para enfrentar esse problema tão grave da saúde pública, né? Então, quando se fala assim de todas as medidas preventivas, como que devemos nos comportar, inclusive no isolamento social dentro das nossas casas, a gente não vê na discussão a enorme diferença que há do padrão construtivo e da qualidade de vida na casa dos brasileiros, né? Você tem certas casas que não tem água, a água é intermitente, você não tem saneamento básico, as pessoas não têm o sabonete para lavar as mãos, como está se falando, e inclusive a família vive num pequeno cômodo, você tem 5, 6 pessoas compartilhando o mesmo cômodo, né, para dormir, para se alimentar, né? Então, o que significa o isolamento social numa casa, numa outra casa, né, num país que tem essas
profundas desigualdades e diferenças, né? Então, nós temos uma dimensão social da maior gravidade, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, que tem uma dimensão cultural, porque você tem uma capacidade de resistir. Nós vamos falar a dimensão da resiliência, ou a solidariedade orgânica, né, que existe nas comunidades mais pobres, nas comunidades que são discriminadas, né, naquelas comunidades que não têm a cobertura, que o serviço público não chega, né, mas que, mesmo assim, essas comunidades desenvolvem estratégias de sobrevivência, né, e através de laços de amizade, de solidariedade, de ajuda ao próximo, e para poder enfrentar, né, tudo isso que vai estar por vir. Portanto, pessoal, o tema proposto, né, é uma interface de vários campos da geografia. Nós não estamos falando só de geografia da saúde, mas tem uma dimensão da geografia política, né, porque teremos que conviver, né, daqui para frente com pandemias. Eu diria que essa é uma primeira de outras que poderão vir, dadas as características como o mundo está organizado, né? Então, você tem essa dimensão política, uma dimensão econômica, né, por conta da incrível e acentuada concentração da riqueza, né, na mão de poucas famílias, e o empobrecimento, né, acentuado da maioria da população brasileira. Curiosamente, vocês vejam que de 15 dias para cá, dada essa situação global, né, a agenda neoliberal, né, ela se transformou numa agenda anacrônica, né? Que país do mundo vai ter condição de manter essa agenda das privatizações, do sucateamento dos serviços públicos? O que está se vendo diante dessa crise, que é uma crise global, quer dizer, a importância da saúde pública, a importância da ciência, a importância de se investir na pesquisa científica, né, para a gente enfrentar todos esses problemas que estão por vir aí. Então, esse é o tema que a gente pretende aprofundar, né, no seminário, né, levando em conta tanto o que a geografia tem de ferramenta para pensar os problemas, mas também levando em conta essa geografia da existência humana, essa geografia que está sendo feita, né, na rua, no dia a dia das pessoas, né, que precisam sobreviver, se alimentar, viver nesse mundo diante dessa crise de tamanha complexidade. Então, a gente termina aqui essa pequena videoaula, né, vamos postar aí no YouTube, no Facebook, e agendar, né, para a semana que vem, que a gente consiga, ao vivo, né, aprofundar melhor essas questões. Tchau!